Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Literatura e Sociedade, o caso Lima Barreto. Nós estamos iniciando agora o nosso módulo 2, tá? E a gente vai pensar então, nessa aula 3, relativa ao módulo 2, o caso da relação entre Lima Barreto e os modernos, certo? Para que a gente possa começar a pensar nessa relação que existe entre eles, vamos pensar aqui onde está situado o Lima Barreto nessa história toda, certo? Então vamos lá. O que a gente tem aqui é que Lima Barreto é um escritor que está entre, né? E um escritor estando entre esses dois polos, né? Primeiro, de um âmbito político, econômico, né, social, e o outro sobre as relações da literatura com tudo isso, nós temos um escritor que vai viver aí todas as contradições e as tensões que vão perpassar, tá? Esses dois polos. Então, nós temos, de um lado, né, um escritor que está convivendo em um período de transição da monarquia para a república, né? Nós temos aí essa transição para a Primeira República, nós vamos ter aí, o Lima Barreto vai viver em um momento em que nós vamos ter o nosso segundo presidente, tá? E nós estamos também aí no período de transição entre o movimento literário realista e o modernismo, certo? Lima Barreto, ele convive no meio dessas tensões que vão gerar tanto um desagregar, né, das relações do passado, quanto um trânsito para as questões do futuro, envolvendo política e envolvendo arte, cultura, certo? Seguindo aqui, o que eu gostaria de pensar nesse módulo com vocês é essa relação que vai se estabelecer entre Lima Barreto e os modernos. Por quê? Lima Barreto é um escritor considerado pré-modernista, né? E o que é o pré, afinal, que não uma espécie de margem de um movimento, né? O pré é o que não está situado em nenhum dos lados, né? Então, o Lima Barreto ele não está situado nem totalmente no realismo, nem totalmente no modernismo. Ele não faz parte de nenhum desses movimentos, ele não é encarado como parte de nenhum desses movimentos. E, além do mais, ele está vivendo essa transição, né, do Brasil monarquia para o Brasil república, certo? Então, dentro desse movimento todo, né, de todas as questões que acontecem, nós vamos ter aqui um episódio muito interessante, que seria do encontro, né, do Lima Barreto com a estética modernista e o modo como ele vai encarar aquilo e, de certo modo, ele vai ter uma espécie de recusa, né, para com essa estética. Apesar de eles compartilharem em muito várias das coisas que eles defendiam, né, em termos de movimento estético, o que eles queriam para a literatura naquele momento. Então, vamos lá. Para a gente começar a pensar sobre isso, a gente tem que, eu vou colocar em pauta aqui, um encontro que acontece com o Sérgio Buarque de Holanda, tá? Que vai apresentar, naquele momento, ali em 22, a revista Claxcon, né? Que é a primeira revista que é lançada ali pelo movimento modernista para poder divulgar o que eles estavam querendo, né, com a literatura ali naquele momento da história. E aí vai ter uma recepção, né, não muito calorosa de Lima Barreto, e a partir disso aí, nós vamos perceber qual é a diferença fundamental, né, desse lugar
em que se coloca Lima Barreto e esse lugar também que ele defende para a literatura, em contraposição ao movimento modernista. Então, nós temos aí em 22 um encontro. O Sérgio Buarque de Holanda era uma das pessoas que participaram do movimento modernista, mas ele estava no Rio estudando nessa época e ele mantinha uma relação até cordial com Lima Barreto, que nesse momento ele já era bem conhecido ali no âmbito, né, do jornalismo, publicava em muitas colunas, né? Ele sobrevivia disso, dessas publicações de artigos, de crônicas. E então o pessoal de São Paulo, né, do movimento modernista, como o Sérgio Buarque de Holanda era o representante no Rio, pede a ele que apresente a revista Claxcom para o Lima Barreto fazer uma crítica, né, para divulgar o movimento e tal. E o que acontece? O Lima Barreto vai pegar essa revista, vai ter uma espécie de desconforto, ele não vai ter uma recepção muito calorosa, e a partir disso vai lançar uma crítica na revista Careta em 22, comentando, né, esse movimento que surge em São Paulo, de um modo negativo. Então, é um artigo intitulado O Futurismo. Lima Barreto vai colocar em pauta aí o que ele achou do movimento modernista de São Paulo, né? E a partir daí gera um desconforto. E a partir dessa crítica de Lima Barreto, né, em 22, o pessoal da revista Claxcom, no número seguinte, em 22 também, alguns meses depois, vai ter um revide, né? E eles vão comentar essa crítica, essa postura de Lima Barreto para com a revista, para com a recepção da revista. Ora, eles não esperavam, né, que o Lima Barreto tivesse uma recepção negativa, até porque o Lima Barreto ele era muito procurado naquela época pelos escritores, né, que estavam surgindo, os novos escritores, né, para poder ler os seus escritos, os seus livros, as suas produções literárias, né. E Lima Barreto era um dos fortes incentivadores das novas produções naquele período, mas ele não reagiu muito bem com o pessoal, com o grupo paulistano. Então, vamos seguindo aqui. Eu trouxe para vocês uma fotinha do Sérgio Buarque de Holanda, mais ou menos o que seria ele naquele período, né? E Lima Barreto, próximo ali daquele período também, que é uma foto de divulgação do primeiro livro que ele publica. E é uma das únicas fotos que a gente encontra dele, assim, de divulgação. Lima Barreto não tinha muitas fotografias. Pode ser que isso se deva também à questão das condições sociais em que ele vivia, né? Muitas dificuldades e tal. Então, o que será, né, que vai aproximar e distanciar esses dois mocinhos aqui em 1922, né? Imagine o encontro desses dois, o Sérgio aqui do nosso lado esquerdo, né? Com a revistinha Claxcom debaixo do braço, entregando a Lima Barreto para que ele fizesse uma crítica ali, né, no jornalismo carioca, divulgar o movimento paulista, e o Lima Barreto, né, aquele cara irônico, sarcástico, boêmio, né, recebendo aquela revista e a reação dele para com isso, tá? Então, a gente tem aqui uma tensão, né, que vai se estabelecer. Poderia ser um encontro, né, potente, mas vai se colocar como uma tensão. Tá? Vamos pensar, então, eu quero que a gente pense primeiro quem é o Sérgio Buarque de Holanda. Tá? O Sérgio Buarque de Holanda, ele é um historiador, crítico, né, jornalista, e ele escreve um livro que é o Raízes do Brasil, em que ele vai fazer aí uma reflexão, né, sobre a instalação da República Brasileira, que vai se fazer de modo muito precário, improvisado, tá? Ele vai discutir a questão das instituições que eram criadas no Brasil, que elas eram feitas para não serem cumpridas, as leis também eram feitas para serem violadas, ou seja, uma república feita por uma espécie de gambiarra, né? É um improviso total. E ele acreditava, né,
comentando essas novas relações que se tecem a partir do Brasil República, ele acreditava que o Brasil só teria uma democracia verdadeira se tivéssemos uma revolução, e essa revolução se efetuaria de baixo para cima, certo? Levando em consideração essa percepção de Sérgio Buarque de Holanda em relação ao que pensava Lima Barreto a respeito da República, eles têm um ponto de contato, tá? E o que seria esse ponto de contato, afinal? O Lima Barreto tem uma crônica publicada que se chama Casos de Bovarismo, e que ele vai falar justamente dessa percepção do Brasil, dessa importação de ideias de fora, né? Essa espécie de artificialismo que era muito comum no Brasil República, né? Na Primeira República, e que ele acreditava ser o ponto fraco, né? De todas as relações que estavam se estabelecendo nesse período de transição da monarquia para a República. A ideia do bovarismo seria pensar, Lima acreditava que muitos escritores também naquele período, eles queriam ser o que não eram, né? Então, importando ideias de fora para cá, eram ideias que não casavam, né, com um contexto social, histórico, econômico, tá? E eles colocavam como alguém que não eram, né? Se colocavam com modas muito afetadas, né? Considerando a literatura de modo muito artificial, e ele acreditava que aquilo não fazia parte do nosso contexto, né, que aquilo ficava muito artificial, e ele chamava isso de casos de bovarismo, né? Seriam essas pessoas que ficavam afetadas, né, com alguma coisa que eles desejavam ser, mas não eram. E ele vai levar isso como forma de exemplificação, pessoas que eram promovidas em seus trabalhos e começavam a se colocar como melhores que as outras, algumas situações em que as pessoas se viam como escritores, mas na verdade não escreviam nada, e eles tinham essas crises, né, de grandeza que Lima Barreto muito criticava, tá? Então, o que a gente tem de ponto de aproximação nesse momento entre essas duas figuras seria isso, tá? Uma outra questão que eu gostaria de comentar a respeito dessa relação entre Lima e Sérgio Buarque de Holanda, ali em 22, tá? Era essa questão da obra e do pensamento dos dois serem compatíveis, apesar da diferença, da diferença social que os separava, tá? Talvez isso tenha feito com que os dois tenham tido tantos conflitos e atritos, porque, na verdade, o que se estabelecia de ponto de distanciamento entre eles era o olhar a partir do lugar onde se estava, tá? E a gente vai entender como que isso funcionava direitinho. Então, aqui eu já comentei, caso de bovarismo, um artiguinho que o Lima publica em 1918 e que ele vai comentar essa questão. É uma espécie de deformação da realidade mesmo, né? A pessoa perde a percepção da realidade e ela vai acreditar que ela é uma outra pessoa que ela não é, tá? E ele vai tirar esse conceito, bovarismo, de um outro filósofo que está trabalhando essa ideia também ali na Europa. Então, eu acho que o que une eles é essa percepção de que o Brasil República é uma instituição falha, tá? E eles vão ter uma espécie de descrédito para com esse movimento, para com que essa transição da monarquia para a república. Então, seguindo aqui, os distanciamentos, tá? O que acontece é que o Sérgio Buarque de Holanda, ele tem uma percepção de literatura diferente da de Lima Barreto, tá? Primeiro, o critério de genialidade literária. O Sérgio Buarque de Holanda,
ele vai publicar um prefácio ao Clara dos Anjos, tá? Em que ele vai comentar a obra de Lima Barreto, a partir das percepções, né, que ele teve ali no período em que Lima estava produzindo. E ali no prefácio de Clara dos Anjos, é claro o modo como ele enxerga a literatura e porque ele não vê em Lima Barreto uma genialidade daquele momento. Então, o Sérgio Buarque de Holanda, ele vai considerar que o Machado de Assis é a genialidade literária do realismo naquele momento, porque ele vai saber trabalhar a sua literatura a partir de uma questão que ele vai chamar de refundição estética. Ou seja, considerando Machado de Assis também como um escritor negro, né, e vindo de uma origem humilde, assim como Lima Barreto, ele vai falar que Machado de Assis conseguiu transformar, transfigurar, né, os malogros da sua vida, né, as suas dificuldades pessoais em arte. Então ele consegue maquiar, né, as suas vivências, tá, as suas dificuldades, na literatura. Ele não vai deixar isso transparecer tão facilmente como Lima colocava na sua obra, que parecia que os seus personagens espelhavam as suas vivências particulares. E o Sérgio Buarque de Holanda vai considerar isso uma questão positiva para Machado de Assis, do ponto de vista dele, sobre o que era considerado uma boa literatura no momento. Então, tem essa questão do Sérgio acreditar que a literatura do Lima Barreto era uma espécie de confissão mal disfarçada, né? Teria ali muitas indicações autobiográficas, e que talvez também a sua condição na sociedade naquele momento, 1920, né, como mulato, um morador do subúrbio, tivesse grande responsabilidade por isso ser tão perpassado na sua obra. E ele acreditava que isso era colocado obsessivamente na sua literatura, é o que fazia com que a sua obra não tivesse uma valoração estética tão grande assim quanto Machado de Assis. Então, aí ele coloca um ponto para Machado de Assis nesse momento. Tá? Então, essa questão da refundição estética seria um modo de maquiar esses malogros pelos quais ele passava, coisa que Machado de Assis fazia e que Lima não. Ele vai apontar, né, nesse prefácio, que em Clara dos Anjos, ele vê muito da biografia de Lima Barreto, né, e esse é um exemplo que ele dá para poder explicar como é que a literatura do Lima Barreto coloca em evidência muito da sua vida, que isso é um aspecto negativo, e a gente vê também que, embora muito leitor de Machado de Assis, né, o Lima Barreto ele vai se colocar como não apreciador de sua obra, né? Lima Barreto ele vai se colocar como um leitor apreciador de Aloysio de Azevedo, por exemplo, né, autor de O Cortiço, e ele vai tecer fortes críticas à literatura de Machado de Assis, porque ele acreditava que Machado de Assis tinha se aristocratizado, né, em termos de literatura, e que isso não condizia com a real situação dele, né, social, econômica. E é interessante porque na sua biblioteca, né, apesar de dizer que não compactuava com a literatura de Machado de Assis, e sim com a de Aloysio Azevedo, ele tinha muitos exemplares das obras de Machado de Assis em sua biblioteca e não tinha quase nada de Aloysio Azevedo. Então é interessante como a gente tem que considerar isso como uma espécie de era preciso, então, matar o pai, né? Essa personalidade que era uma figura literária no momento, era preciso conseguir passar por ela, né? Conseguir ser melhor que ela. E como, né? Senão, lendo muito Machado de Assis. O Sérgio Buarque de Holanda, por sua vez,
nesse prefácio, ele vai dizer que o Machado de Assis aristocratizou-se, né, por esforço próprio e disciplina que ele tinha se imposto, né, para poder ser um bom escritor. Então, nós já vamos perceber aí a diferença de pontos de vista, né, do âmbito literário, porque até então aí, do ponto de vista dessa transição de monarquia para república, parece que eles compactuavam com as mesmas ideias, tá? Então, vamos seguindo aqui. Uma questão que a gente vai ter como esse espelhamento, né, que o Sérgio Buarque de Holanda encontra em Clara dos Anjos, por exemplo, que é a obra que ele está comentando, é que Lima Barreto parece se espelhar em todos os personagens de todos os livros que ele escreve. E em Clara dos Anjos, a gente vai ter um espelhamento, por exemplo, na figura do personagem Leonardo Flores. Só comentar um pouquinho a história de Clara dos Anjos aqui para vocês entenderem, né? Clara dos Anjos é uma filha de um carteiro, como a dona de casa, ela vai ser criada com todos os caprichos, né? Como uma filha deve ser criada. Ela é moradora de subúrbio, ela é sonhadora, sonha com o príncipe encantado, e ela vai se tornar vítima fácil do Cassi Jones de Azevedo, tá? Que é esse malandro, um homem branco que gosta de ganhar a vida fácil, né? Ele gosta de participar das rodinhas de violão, enfim, ele tem uma vida muito malandra, tá? Ela vai ser iludida por Cassi Jones e vai ficar grávida dele. E a partir daí começa toda a tensão da história, né? Ela vai tentar fazer um aborto e a sua mãe sugere que ela converse com a mãe, né? Com a então, que seria sogra, né, dela, para explicar que estaria grávida dele, né? E para tentar ter alguma solução em relação a isso. E a mãe vai ter uma posição muito negativa em relação a isso, né? A mãe vai compactuar com essa malandragem, né, do Cassie Jones, e vai dizer que não, que os brancos não devem se casar com negros, e que é problema dela, que ela está grávida, né, ela deu bobeira mesmo, e é aí, então, que a gente vai perceber como é que Lima Barreto vai colocar Clara dos Anjos se percebendo como uma mulher pobre, negra, moradora de subúrbio, tá, em relação à outra classe, que é essa classe branca, né, que se coloca como uma classe que está desejando aí os ares de burguesia, mas na verdade eles são meros aproveitadores. Cássio Jones já tem uma tradição, né, de abusar de meninas do subúrbio, e ela é mais uma que vai cair na lábia desse cara, né, que se coloca como malandro, branco, preguiçoso, e aí as antíteses, né, como é que Lima Barreto vai trabalhar essas antíteses do branco e do negro na sociedade ali no Brasil, Primeira República, tá? Então, aqui nessa história também vão aparecer outros personagens que vão dialogar com o que é que a gente tem de pessoas que vivem no subúrbio e como é que é essa vida. Dentro desses personagens que vão circular nessa história, a gente tem a figura do Leonardo Flores, que parece ser um espelhamento de Lima Barreto, e é uma das questões que o Sérgio Buarque de Holanda vai apontar. Então tem um trechinho de Clara dos Anjos em que é apresentada a figura de Leonardo Flores, que é esse aqui. Abro aspas. Aparecia também em certas ocasiões o Leonardo Flores, poeta, um verdadeiro poeta, que tivera o seu momento de celebridade no Brasil inteiro e cuja influência havia sido grande na geração de poetas que se lhe seguiram. Naquela época, porém, devido ao álcool e desgostos íntimos, nos quais predominava a loucura irremediável de um irmão, não era mais que uma triste ruína de homem amnésico, semi-imbecilizado, a ponto de não poder seguir o fio da mais simples conversa. Havia publicado cerca de 10 volumes, 10 sucessos, com os quais todos ganharam dinheiro menos ele. Tanto assim que, muito pobremente, ele, mulher e filhos, agora viviam com o produto de uma mesquinha aposentadoria sua do governo federal. Então, nós temos alguns elementos aí que vão
jogar essa descrição de Leonardo Flores para um espelhamento, né, muito próximo da vida de Lima Barreto, a questão com o alcoolismo, a questão da aposentadoria cedo que ele tem, né, por causa do problema do alcoolismo, ele se aposenta muito novo, né, e vive também muito pouco tempo, ele vai morrer aos 41 anos, e toda essa questão que vai perpassar, essa questão da loucura, né, que o atinge, esses problemas, essas crises nervosas que ele vai ter, e muito relacionado também com o problema do alcoolismo e com as dificuldades econômicas que ele tem em vida. Então, é esse espelhamento e que Sérgio Buarque de Holanda não considera positivo em termos de literatura, tá? Então, antes de entrar especificamente aqui nessa questão da encrenca, então, entre eles, o que eu gostaria de salientar com vocês também era que a gente tem aí, na literatura de Lima Barreto, essa questão das antíteses entre pobres e ricos, entre brancos e negros, tá? Isso é evidenciado, sobretudo, numa simpatia com que Lima Barreto coloca para com os personagens de origem mais humilde, e principalmente a antipatia que ele coloca nos personagens brancos, tá? E pessoas com um certo poderio econômico. A riqueza na obra, nos personagens, né, e nos contextos em que Lima Barreto coloca, ela nunca vai ser vista como fruto de trabalho honesto, tá? Sempre vai se dar como meio de trabalho de fontes duvidosas, tá? A figura de Cássio Jones aí na obra Clara dos Anjos é um exemplo disso. Cássio Jones é um homem branco, um malandro, ele vai tentar se dar bem na vida às custas dos outros, né? Ele vai tentar se dar bem tirando onda com as pessoas, né? Fazendo maldade com as pessoas do subúrbio. Ele vai participar de brigas de galo, é assim que ele vai ganhar dinheiro. Então, a forma como ele coloca esses personagens brancos vai ser sempre tentando destituir aí das pessoas mais humildes, tá? Das pessoas que já sofrem muito. E aí, a gente tem uma espécie de... Sérgio Buarque de Holanda vai considerar isso, de certo ponto, negativo dentro da ótica da literatura para ele, tá? Seguindo, pessoal, sobre essa questão dos impasses em termos do que é considerado uma boa literatura para Lima Barreto e para Sérgio Buarque de Holanda, o que a gente tem é um encontro que poderia ter dado certo, apesar de tudo, né? O Lima Barreto, ele vai acreditar, por exemplo, que as palestras, as conferências literárias eram coisas de gente vaidosa, tá? Era um fenômeno egoísta, vaidoso, tá? E que era considerado coisa artificial, muito próprio da característica das pessoas que viviam naquele momento. Para ele, para Lima Barreto, uma boa literatura, ela teria que ter essa destinação social, é o que vocês viram no quase manifesto da sua obra, que é o Destino da Literatura, né? Que vocês leram na íntegra. Para ele, a beleza de uma obra vai estar relacionada a algo que é interno a ela, ou seja, é a substância da obra, não é o que ela vai transparecer por fora, não é nenhum caráter estético exterior à obra, e sim é o que tem de substância nela, é o que vem de dentro dela. E a literatura, ela teria que ter um poder de contágio, tá? É algo que ligaria os homens, é algo que faria com que os homens tivessem uns para com os outros uma espécie de sentimento de solidariedade. É uma literatura que seria acessível e não colocada em um lugar onde somente poucos acessam. E é isso que transformaria, tá? O poder de transformação da literatura é desse modo que se daria, a partir dessa ideia de ligação, de sentimento entre os homens, não só entre as pessoas de classes diferentes, mas de mesma classe, certo?
e essa questão do sentimento da solidariedade, tá? Tanto o pobre olhar para o rico, né, com as mazelas que eles também sofrem, quanto os ricos também entenderem qual é o lugar do pobre na sociedade. E para o Sérgio Buarque de Holanda, ele já acreditava que a literatura ela deveria trabalhar mais essa questão da refundição estética, ela não poderia transparecer, né, aspectos biográficos do autor, tanto quanto a obra de Lima Barreto colocava, e isso vai se dar como uma espécie de diferença entre os dois mesmo, né? Nós já vemos aí, então, que para o Sérgio Buarque de Holanda importava muito mais a questão da linguagem, né, do trabalho com a linguagem, com o trabalho com a construção literária, e para o Lima Barreto muito mais o aspecto social, tá? Apesar deles compactuarem com essa espécie de falha nesse momento de transição de Brasil monarquia para Brasil república. Então, a encrenca com os modernistas. Então, vamos pensar. O Lima Barreto vai receber a revista Claxcom, né? O Sérgio chega com a revistinha lá debaixo do braço, apresenta a Lima, e ele vai tecer uma crítica, né? Vai comentar como era a solicitação do Sérgio Buarque. O que vai acontecer nesse encontro é que ele automaticamente, ao olhar para a revista, né, ver o layout, a forma como ela se apresentava, vai ligar essa revista à estética futurista. Tá? A estética futurista que surgiu ali com Marinetti, em 1909, né, com aquele manifesto, ele vai tecer duras críticas ao grupo paulista. Em um artigo que ele vai intitular O Futurismo, a gente vai ler alguns trechinhos aqui, ele vai criticar duramente, e em 1922, esse artiguinho, na revista Careta, e ligando os ideais do grupo paulista ao movimento do futurismo, e que ele já não tinha também simpatia por esse movimento. A gente vai entender que essa antipatia poderia ter um lado plausível, sim, mas pode ser que ele tenha interpretado mal também o grupo paulista. O Lima, na verdade, ele não compactuava com as ideias do movimento futurista, que trazia lá, no seu manifesto, algumas questões bem polêmicas, né, em uma ali dos seus pontos, e que, de certo modo, se nós verificarmos toda a produção, todo o pensamento de Lima Barreto, seria realmente uma espécie de ofensa a ele, né, querer considerar que aquele movimento tivesse alguma qualidade dentro da perspectiva de vida de Lima. O movimento futurista, em um certo momento, o Marinetti ele se posiciona, né, pró-movimento fascista, em 1919, e isso já faz com que Lima Barreto olhe para Marinetti e para a obra dos futuristas com um certo olhar de desdém, né? Ele vai achar isso incompatível com a nossa realidade, principalmente aqui nos trópicos. Vamos passar aqui para frente para a gente entender. Então, quando ele recebe isso, ele vai fazer a crítica, né, da revista Claxcom. E ele começa essa crítica ali no texto dele, O Futurismo, na revista Careta, da seguinte forma: recebi e agradeço uma revista de São Paulo que se intitula Claxcom. Em começo pensei que se tratasse de uma revista de propaganda de alguma marca de automóveis americanos. Não havia para tal motivos de dúvida, porque um nome tão estrambótico não podia ser senão inventado por mercadores americanos para vender o seu produto. Quem tem hábito de ler anúncios e catálogos que os Estados Unidos nos expedem no português misturado com espanhol sabe perfeitamente que os negociantes americanos possuem um talento especial para criar nomes grotescos para batizar as suas mercâncias. Estava neste
estava neste engano ledo e cego, quando me dispus a ler a tal Claxicon ou Clark. Foi então que descobri que se tratava de uma revista de arte, arte transcendente, destinada a revolucionar a literatura nacional e de outros países, inclusive a Judéia e a Bessarábia. Disse cá comigo, esses moços tão estimáveis pensam mesmo que nós não sabíamos disso de futurismo? Há 20 anos ou mais se fala nisso, e não há quem leia a mais ordinária revista francesa ou Pasquim, mais ordinária da Itália, que não conheça as cabotinagens do William Marinetti. Então ele já começa a tecer fortes críticas e já liga o movimento modernista paulista à estética futurista, o que já coloca o movimento paulista para eles num lugar assim desejadíssimo, né? Porque ele não vai compactuar de forma alguma. Tá. Aí continua no artigo, a originalidade desse senhor, aí é que ele está falando sobre o Marinetti, a originalidade desse senhor consiste em negar quando todos dizem sim, em avançar absurdos que ferem não só o senso comum, mas tudo que é base e força da humanidade. O que há de azedume neste artiguete não representa nenhuma hostilidade aos moços que fundaram a Claxicon, mas sim a manifestação da mais sincera antipatia contra o grotesco futurismo, que no fundo não é senão brutalidade, grosseria, escatologia, sobretudo esta. Eis aí. Então, no final, a gente vê que o Lima Barreto ele tenta dar uma amenizada ali, né, na sua crítica, na dureza da crítica que ele coloca à revista, colocando que essa crítica não é ao grupo paulista, e sim as ideias do futurismo que eles parecem querer aderir, né, muito cosmopolitas, né, principalmente se a gente leva em consideração o nome da revista, Claxicon, que tem a ver com barulho de buzina de automóveis e tal, tudo relacionado à questão do desenvolvimento industrial. E aí no final ele tenta dar uma amenizada, falando que, né, o que a gente tem de azedume aí nessa crítica dele não tem nada a ver com os paulistas, com os moços, né, coloca ele como os jovenzinhos que estão publicando naquele momento, mas tem a ver com o Marinetti, que ele detesta. E aí seria interessante a gente entender também por que ele detesta Marinetti. E tem toda essa questão, né, do movimento polêmico, essa questão do movimento futurista ter flertado em um certo momento da história com as ideias fascistas, do movimento fascista. Marinetti era um apaixonado pelas guerras, né? Inclusive ele chega a se alistar como soldado naquele período histórico. Ele era amante das tecnologias, né, do desenvolvimento industrial e também das guerras. E aí eu trouxe três trechinhos, né, 3 pontos, o ponto 9, 10 e 11 do manifesto, que são polêmicos, e dá para a gente entender um pouco dessa raiva do Lima Barreto, do Marinetti e das ideias do futurismo, tá? Então vamos lá, o número 9, né, o ponto 9 do manifesto futurista, em que eles estão colocando, né, quais são as intenções desse movimento na literatura e na história. 9, e aí diz o Marinetti, nós queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos libertários, as belas ideias pelas quais se morre e o desprezo pela mulher. Polêmico, ponto 9, né? 10, nós queremos destruir os museus, as bibliotecas, as academias, faltou um Szinho ali, de toda a natureza, e combater o moralismo, o feminismo e toda a vileza oportunista e utilitária. 11. Nós cantaremos as grandes multidões agitadas pelo trabalho, pelo prazer ou pela sublevação. E aí eu não coloco o ponto 11 inteiro, mas só a partir desses pontos 9, 10 e 11, já dá para a gente entender por que Lima Barreto odiou tanto o movimento futurista, a estética futurista e principalmente a figura de Marinetti. E tem muita relação com esses pontos polêmicos com o que defendia o Marinetti, principalmente nesse manifesto, que é o que abre
e que a gente tem de informação sobre o que eles queriam com a literatura naquele momento, né? Essa ideia de higiene do mundo, de guerra, esse flerte com a guerra, esse flerte com ideias fascistas, tá? Esse flerte também com a abolição das coisas do passado, totalmente, né? Dessa questão de queimar museus, que tem muita relação com a ideia de queima de livros, né? Em um certo período da história. Então, Lima Barreto tem uma certa aversão a essa estética literária e vem muito dessa leitura do manifesto que ele tem, tá? Então, vai ter essa questão, essa polêmica, essa associação, tá? Lima Barreto não vai gostar muito, vai fazer essa associação e a partir daí o atrito, né? Aí vai ter o revide. Aí eu trouxe aqui a capazinha da revista Claxcon, né? O primeiro número da revista, tá? Lançado em maio de 22. E aí ela tem já todo esse design, né? Que se parece muito com o que a gente conhece aí da literatura dos concretos, que vai beber muito nas águas aí desses movimentos, tá? Claxcon, Mensário de Arte Moderna, número 1, né? E Lima Barreto acreditando que era uma revista sobre vendas de carro, né? Fazendo essas piadinhas sarcásticas, e eles vão revidar no número seguinte. No número 2, eles fazem o revide dessa crítica de Lima Barreto. Eu trouxe um trechinho para a gente ver como que eles vão responder a Lima. Abro aspas. Na careta, 22 de julho, confunde ainda o espírito de atualidade da Claxcon com o futurismo italiano, um senhor Lima Barreto. Desbarretamo-nos imensamente gratos ao ataque do clarividente, mas não é por causa da estocada que estamos gratos. Esta apenas nos permitiu sorrisos de ironias. Então, eu trouxe apenas um trechinho, mas eles vão tecendo mais outras críticas e sempre chamando Lima Barreto de um senhor Lima Barreto, né? Como que tirando o crédito dele, né? De crítico literário, apesar de tê-los procurado, né? O pessoal do Movimento Paulista procurou o Lima para divulgar o trabalho, mas o Lima, com aquele azedume todo, estragou tudo, e a partir daí o confronto. Não se sabe se Lima Barreto teve acesso a esse revide, que ele morre pouco tempo depois, ele vai morrer em novembro de 22, mas a partir disso já fica claro que existia ali um conflito, um confronto de ideias, que talvez não fosse solucionado muito pela questão da diferença, né, de classe social daquelas pessoas. Muitas pessoas do movimento modernista paulista eram homens brancos, homens de posse. O Paulo Prado, que era um fazendeiro, né, de posses, ele meio que ajudava financeiramente ali o grupo, e ele era visto por Lima Barreto como um açougueiro. Ele é criticado em um certo momento por ter aumentado o preço da carne em um momento que o país estava passando por muitas crises, né? Então, Lima Barreto já tinha certos desafetos com essa figura, né? De Paulo Prado, e aí ele vai misturar essas coisas todas, tá? Então, para a gente entender que fiz um fechamento final, esse encontro, essas aproximações, esses distanciamentos, a gente deve pensar essas figuras todas não de modos dicotômicos, tá? Se excluindo, mas sim o que atravessam essas figuras, né? O que as aproxima, o que as distancia. Então a gente tem de um lado Lima Barreto, que está nesse lugar entre, tá? Entre monarquia e república, entre realismo e modernismo, e a gente tem a questão da literatura social versus a ideia da mania grega de literatura, que seria essa literatura que beberia nas fontes da cultura europeia, tá? Lima Barreto não vai se identificar com esse tipo de literatura, que é um tipo de literatura que ele vai ver os outros escritores fazendo, e vai criticar nisso especialmente um dos seus parceiros ali, né?
de classe social e racial, que é o Machado de Assis, que também é um homem negro que está produzindo naquele momento, mas com uma espécie de literatura que se aristocratizou. Tem uma questão da desconfiança ao projeto republicano, que é comum, tanto a Sérgio Buarque de Holanda, né, o pessoal do grupo modernista, quanto a Lima Barreto, isso é o que os aproxima, tá? Lima Barreto tem uma espécie de rejeição ao projeto bovarrista, cultural e literário, né, que era próprio da Primeira República ali. Muitos escritores ainda bebiam em fontes de escritores da estética parnasiana, simbolista, e Lima Barreto era contra isso, tá? A gente tem uma diferença fundamental também, que poderia não fazer parte ali do que agregaria, né, o movimento modernista e Lima Barreto, que seria a ideia de uma literatura militante e a ideia de uma literatura que vai se colocar muito mais interessada no trabalho com a linguagem, tá? Com a experimentação que vinham das vanguardas europeias, mais associação de temas locais, que isso era próprio do movimento modernista, mas Lima Barreto estava muito mais preocupado com a ideia da literatura que amparasse temas sociais, com a literatura que se relacionasse com a sociedade, que discutisse todas as tensões, né, todos os problemas que vinham ali daquele momento de transição político que vivíamos, tá? E a gente tem uma questão fundamental também dentro aí desse trabalho com a militância, tá, na literatura e com a experimentação de linguagem, que é Lima Barreto trabalhava com a linguagem popular. Para ele era fundamental que a literatura atingisse a todos, que todos tivessem acesso a essa leitura, todos conhecessem, todos tivessem oportunidade de entender o que era a literatura, tá? E o pessoal do modernismo, eles estavam mais preocupados em na estética vanguardista europeia, pegar aqueles movimentos e transformar em uma espécie de linguagem diferente com questões locais aqui. Então, nós vamos ter na estética modernista muito o cosmopolitismo, tá? Que são essas ideias de fora que são importadas e retrabalhadas aqui. Então, do ponto de vista de Lima Barreto, né, ele vai considerar isso não produtivo, não fazia parte do que a gente vivia e que a literatura ela deveria ser algo mais acessível. Até porque, com essas adaptações vanguardistas europeias, muitas pessoas naquele Brasil não eram alfabetizadas, nós tínhamos um número mínimo de pessoas alfabetizadas e isso fazia com que essa estética, esse projeto literário não fosse acessível, não chegasse as pessoas não entendessem. E Lima Barreto queria que a literatura fosse esse lugar democrático, né? Esse lugar de acesso. Então é isso, de um modo geral, essa discussão que a gente tem sobre o Lima e os modernos, tá ok? Fiquem de olho agora no nosso fórum, vamos discutir essas tensões, essas aproximações e esses distanciamentos, tá ok? Até a aula 4.